presença do professor Carlos Augusto, e pela simplicidade dele, dispensa os títulos, né, de emérito que muitos conhecem, o professor Carlos Augusto, é como ele prefere até ser chamado. Alguns irão ter o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, já que conhecem pela pasta, bibliografia, pela pasta da contribuição do professor Monteiro, não só no âmbito da geografia, mas até para outras ciências, né, como arquitetura, biologia, etc. Então, vocês se sintam privilegiados, aqueles que estarão conhecendo pessoalmente hoje, aqueles que estarão revendo o professor Carlos Augusto. Tenho uma grata satisfação de contar com o sim dele em aceitar esse nosso convite. É um prazer enorme contarmos com a sua colaboração. Tenho certeza de que teremos muito que aprender aqui. Cada vez que nós o ouvimos, nós aprendemos. Eu vou insistir sobre o processo de mudança. Depois, vou fazer um apanhado no cronologia histórica, apontar alguns momentos fundamentais em que essa relação do homem com a natureza foi passando por várias mutações. Desde que essa relação do homem com a natureza sempre foi uma função mediada pela divindade, pela parte religiosa. O homem, Deus e a natureza. Para começar a falar sobre mudanças, eu recorro a um filósofo, aliás, sofista, ou pré-socrático, filósofo grego, chamado Heráclito, que morreu há 180 a.C., naquele momento do quinto, quarto século do apogeu da filosofia. Ele tinha uma reputação de filósofo obscuro, enigmático e laboriento, e não muito claro, né? Mas ele é considerado como um dos mais ilustres, dos mais destacados próprios filósofos, aqueles que vieram antes de Sócrates, que é considerado um ponto fundamental no marco da filosofia grega. E ele tinha uma expressão que em grego antigo significa pantarei, o que significa tudo flui, quer dizer, tudo muda na natureza, tudo passa por uma contínua mudança. E ele usa dois exemplos para ilustrar essa capacidade de mudança, que infelizmente para nós são geográficos. Ele diz, uma colina, um morro, aparentemente, quando se olha uma coisa estática, ele não está estático, ele está fluindo, embora num time, numa velocidade, num desenvolvimento temporal que é diferente dos outros. Não é uma coisa rara. Mas ali há todo um processo de vida, de processo de contato com a atmosfera, sujeito às intempéries, com toda a vida que existe no solo, tudo aquilo é um processo que dá influição. E o outro exemplo que ele usa é exatamente o contrário, é da corrente do rio, onde ele diz assim, ninguém toma um banho no mesmo rio, porque a água está sempre fluindo. E, na realidade, a própria pessoa, quando toma um banho e enfrenta as águas com um determinado rio, no outro banho, muito provavelmente, ele não será exatamente a mesma pessoa, no mesmo estado físico e mental, psicológico, daquele outro. Vou pegar uma frase dele, já antes disso, eu quero dizer a vocês o seguinte: quando me convidam para uma palestra, a gente fala, professor, não, o senhor vai, diz qualquer coisa, eu seria uma falta de respeito, eu comparecer diante de um auditório e improvisar. Não, eu pensei em escrever um texto, são 30 folhas que vão ser digitadas, com todas as notas de perguntário, com todas as citações, as subscrições,
Mas então uma frase dele, melhor, que ele não tem obra escrita, assim, tem fragmentos, e esse aqui foi o livro de um texto do Nietzsche sobre o niilismo, que é muito interessante. Então, entre aspas, falando era, não vejo nada além do vir a ser. Vir a ser. Não vos deixei enganar. É vossa curta vista, e não a essência das coisas, que vos faz acreditar na terra firme, em alguma parte, no mar do vir a ser e do parecer. Usais nomes das coisas como se essas estivessem numa direção rígida. Mas nem mesmo o rio em que entrares pela segunda vez é o mesmo que na primeira vez. Quer dizer, quanta vez tudo está fluindo. E essa preocupação de fruição, de permanente dinamismo da vida, vai reaparecer outra vez em outro filósofo, também pré-socrático, que é Crático, que inclusive dá nome a um dos diálogos de Platão. E nesse diálogo, que não é o Heráclito que está fazendo, é o Crático, que repete a mesma coisa. Tudo é movimento, tudo flui. E nesse diálogo, Platão mostra que Sócrates, que é sempre a primeira figura, em todos os diálogos, Sócrates que não deixou a obra escrita, né? Platão que escreveu toda a doutrinação, fez toda a obra dos diálogos. O Platão diz, isso é Heráclito que já dizia. E Platão fica muito impressionado, porque em todo o desenvolvimento do pensamento do Platão, ele se preocupou muito com esse problema da fruição, do dinamismo. E entre essas preocupações, nesse dinamismo constante, nesse fluir, ele se preocupava entre o que é passageiro e o que é duradouro, entre o que é mutável e o que é aparentemente fixo, o que é acidental e o que é habitual. E aqui eu tenho um suporte para o próprio paradigma que eu procurei do clima, que é a ideia do dinamismo, do ritmo, e em vez do estado médio, aquilo que, na dificuldade de caracterizar uma coisa que é extremamente dinâmica, perceber aquilo que pode ser tido como o habitual. Então há um suporte que vem gerar, que me agrada muito. Então, continuando, nós vamos fazer todo o panorama da filosofia, nós vamos chegar a uma outra figura ilustre, já do século XIX, que é o querido Karl Marx, que na época do Manifesto Comunista, em 1480, ele disse aquela frase famosa, que é tudo que é sólido não se iguala. E foi apresentado pelo Marco Aurélio, que fez uma coletânea em que ele analisa isso. E ele diz o seguinte, mas todas as relações fixas, congeladas, com seu cortejo de vetustas representações e concepções, são dissolvidas. Todas as relações recém-formadas envelhecem antes de poder ossificar-se. Tudo que é sólido, tudo que está igual. Então, o mudar é uma coisa absolutamente normal, corriqueira, em todas as formas de vida. Então, nós vamos tentar ver, e agora há ali uma primeira figura, que é do trabalho meu, e eu procurei representar as diferentes maneiras da representação linear do tempo. Tá? Então, nós vemos ali, em cima, a representação linear mais simples, passado, presente, futuro, vamos dizer, na seta do tempo. Depois, há uma outra concepção do tempo, que é circular. As coisas vêm, voltam ao mesmo ponto. Que é, inclusive, um suporte para a filosofia do Nietzsche, que é um dos temas interessantes dele, que é
Então, uma coisa que aparece como sendo um retorno, há uma afinidade grande, mas não exatamente. Ela é muito parecida, é aparentemente uma volta, mas no outro nível de resolução. Tá? E para completar, uma espiral ascendente, mais dinâmica ainda, que seria o caso do clima, não é? Em que as coisas fluem, passam por paroxismos, não é? Situações excepcionais, desviadas, mas em todo caso há essa maneira de, na espiral ascendente e derivada de um dinamismo. Em relação à mudança, nós podemos pensar no século XIX, que é a dupla Marx e Freud. Freud voltado para o interior do homem, para o psicanálise, e o Marx para a sociedade. O homem tem direito de mudar a sociedade. Isso é muito interessante e parece, né? Bom, então, depois disso aqui, nós chegamos aqui ao primeiro século, quer dizer, Júlio César, Augusto, nasce Cristo. E então o que acontece? O cristianismo se instala. Começa em Roma, da instalação formal e a corporificação doutrinária da igreja, aqui. E então o que acontece? Quando havia aquele equilíbrio entre homem e força da natureza do grego, na outra coisa. Não esqueci. Mas até que eu vou falar, que eu não quero esquecer. É que os gregos se preocupavam com o ambiente também. Não me deixa esquecer de falar sobre isso. Mas aqui tem uma coisa importante, que é no segundo século, tem o Ptolomeu com a interpretação do mundo. Mas de acordo com a Santa Maria Igreja. Quer dizer, o mundo que é liderado, quer dizer, todo ele, em torno da Terra, que é fixa, tudo mais gira em torno e obedecendo a Deus. Tem uma figura que eu vou projetar logo em seguida, a gente pode até projetar. Olha só, a Terra, as esferas, os 7 planetas fundamentais, não é? Tudo isso subindo, quer dizer, tem as esferas corruptíveis, as incorruptíveis, a esfera dos anjos, até que chega ao supremo ordenador de tudo, que é Deus. Tá? Essa coisa se repete numa obra que é considerada a síntese do Ricardo Médio, que é a Divina Comédia de São Pierre, e que é a representação do paraíso ao outro. Agora saiu uma edição de 3 volumes, muito boa, bilíngue, que é ótimo, né? E você vê o paraíso, a terra, os elementos, o ar, o fogo, né? E aqui os planetas, o Empírio, a roda dos pianos, os 9 ciclos angélicos até chegar a Deus. Quer dizer, Deus, organizador de todo o universo. Agora podemos retornar. Aqui desse Ptolomeu, vai haver a grande revolução aqui, nessa terra. Mas vamos continuando lá. Então, isso aqui começa a Idade Média, que tem o seu auge no século XIII. Nós vamos ver que a raiz, inclusive, as coisas importantes da Renascença vão ser encontradas aqui. Tá? Bom, agora vamos passar uma para dar. Aqui, toda a Idade Média, em tudo, nas artes, por exemplo, qualquer quadro, qualquer escultura, a porta das catedrais, a figura de Deus é magnificada. E o homem é um acessório ridículo, pequenino, que serve de massa na humanidade. Mas Deus está sempre. As
ancestrais, conceitos, e toda a vida que é absolutamente mística, que é a vida do cristianismo em expansão na Idade Média. Mas, ao mesmo tempo, no VI século, começa a aparecer o Maomé, a expansão dos árabes, e nessa expansão eles vão pegar esse conhecimento dos gregos e vão guardar para eles, depois soltar no mundo ocidental, quando os árabes se instalam na Península Ibérica. Dominam, no século XII, até que serão expulsos, já no fim do século XV, início do XVI, pelos reis católicos da Rússia. Bom, então aqui está o Kant, final da Idade Média. E por que eu digo que o século XIII tem um filósofo brasileiro, que morreu ano passado, que é o Padre Lima Vaz, mineiro do Rio, e tem uma obra muito interessante, inclusive foi o último trabalho que ele publicou no ano da morte dele, chamado Raízes da Modernidade, em que ele mostra que o germe de muita coisa para os tempos modernos, sobretudo para a Renascença, está no século XIII. Então ele aponta uma série de coisas, inclusive do que eu me lembro, a insatisfação já com a igreja. Quer dizer, aquilo que Lutero vai se encadear, como uma característica da reforma, já começa a aparecer, que é justamente a ordem dos franciscanos querendo a humildade, já tem uma série de coisas aqui no 13º século. Mas aqui foi o apogeu da Idade Média que vai declinar. Não é? Então começa uma coisa muito importante aqui do século XV, que é o sistema heliocêntrico do Copérnico. Isso é uma bala, uma mutação terrível do ponto de vista filosófico. No momento você tem um universo organizado por Deus, não é? Em que o homem é um complemento, não é? Embora seja mais semelhante, mas todo o universo é respondido por Deus. E a Terra é o centro. No momento você vê que a Terra não é nada, é um planeta insignificante, numa igreja, numa estrela de quinta categoria, que é o Sol, quer dizer, em várias galáxias, quer dizer, isso dá um branco na cabeça. Filosoficamente, um choque enorme. Depois nós vamos ver o duelo entre Descartes e Pascal. Bom, isso aqui causa essa grande angústia que vai se completar aqui na Idade Média, que nós vamos caracterizar daqui a pouco com mais calma, que acontecem essas coisas importantes. O Michelet, o historiador francês, dizia que a Idade Média foi a descoberta do mundo, com as grandes navegações, e a descoberta do homem, o humanismo. Se bem que o humanismo não é a criação da Renascença, ela é o eterno retorno do que veio da antiguidade, mas não exatamente igual, porque já é uma coisa cristianizada, então já é diferente, não é padrão. Bom, mas, século XV, as grandes navegações, a imprensa, a reforma e a passagem da grande mudança na economia, que é a transição em que se produz a acumulação primitiva, como que é um introito, é um vestibular para o capitalismo. O feudalismo, a acumulação primitiva, e o capitalismo que vai se desenvolver, passando por várias fases a partir daí. Bom, o que é importante aqui, esse linguístico aqui, e esse desse trabalho? É exatamente o lançamento da ciência moderna. É a grande modernidade que se instala no século XVII. Então, hoje em dia se fala a modernidade, nós estamos entrando na modernidade. Quer dizer, como as coisas mudam, e essa mudança é inevitável, permanente,
tudo o novo sucede ao velho. Então, se a cada mudança a gente interpretar uma modernidade, não dá. Então, eu sigo o conselho desse filósofo que eu mencionei, que ele diz o seguinte: uma grande modernidade é uma coisa, não é uma crise pequena qualquer, é uma revolução, é uma mudança muito grande, onde acontecem três coisas fundamentais. A criação de uma nova razão, um novo conhecimento, uma nova episteme e um novo humanismo. Então, isso que acontece aqui no século XVII, depois de Galileu, do Descartes e, sobretudo, da mecânica celeste de Newton, que vai guiar todo o fundamento científico que vem chegar até nós. Nós agora estamos no limiar de uma outra modernidade, que não será a primeira grande, será tudo indica a segunda. Bom, então, nós vamos chegar aqui numa coisa que sucede à Renascença, que é extremamente importante, que é o século XVIII, chamado século da luz, que é exatamente onde a relação com a natureza passa a ser adoçada pelo dogmatismo. Vejo ao nascimento da ciência biológica, que é a época do Goethe, tanto era poética quanto era científica, não é? E é exatamente o encaminhamento, o nascimento da geografia institucionalizada como ciência. Na Alemanha, com o filósofo Kant, com o naturalista Humboldt, com o historiador Hitler, e mais o outro da geografia humana, que é o Hatzler, já no século XIX. Bom, agora aqui nós estamos no século XX, e como ele é muito importante, há um outro gráfico especial que eu não vou passar agora, e eu quero agora não me esquecer de caracterizar para vocês aqueles períodos fundamentais. Agora eu vou dar uma presa para me sentar. Bom, primeiro momento é da antiguidade, para eu já disse muita coisa. Ao politeísmo. A divindade é associada ao homem e às forças da natureza. Então, as relações do homem com a natureza são equilibradas. É a época da geografia e da história do Heródoto, que é o pai. Por que ele estudava a história? As guerras persas, que ele se preocupou com o Egito, que ele se preocupou com a Líbia. A Grécia, numa natureza peninsular e, sobretudo, insular, criou uma civilização de cidade-estado, dependentes da mesma linha cultural, mas que disputavam em comércio, sobretudo, em hegemonia de poder. Atenas, Esparta. Ao lado dessa fragmentação, eles eram comerciantes também, mas eram, sobretudo, estepas. Daí a importância da arte, do superávit, da riqueza, e eles criam o Heródoto. Para que ele queria? Saindo daquela realidade grega, ele queria saber como é que eram os persas, como é que eram os egípcios, como é que era o entrosamento deles com a natureza. Aí vem a famosa frase: o Egito é um dom do Nilo. O rio, que atravessa o deserto, porque ele recebe tanta água dos cabeceiros, que ele atravessa o deserto e faz um delta que dá enchentes todos os anos e dá uma agricultura maravilhosa e a cultura e o sucesso peixe, uma realidade, homem-natureza, completamente diferente daquela da Grécia, mas que interessa saber. Né? E a outra coisa mais interessante é que nós vamos ver que na Grécia a preocupação dos filósofos com o que o homem faz na natureza. Um diálogo crítico, um dos diálogos de Platão, quando eu escrevi a questão ambiental no Brasil, eu já escrevi um trecho em que ele fala do que a Ática está sofrendo.
o desmatamento dos pinheiros, a erosão do solo, a influência dos mananciais, do lençol freático, tudo isso está escrito. Eu não trouxe agora, está escrito na introdução da questão ambiental, que eu escrevi, mas até isso ele se preocupava. Bom, em Roma não há grande diferença, tá? A não ser quando começa o cristianismo, não é? O Império Romano atinge o máximo da sua expansão, bem mais adiante, no terceiro e quarto século, mas no primeiro é o momento do auge, quer dizer, que é o momento de César de Augusto, cujo reinado nasceu do Cristo. Então, começa a influência árabe que vai se preservar aqueles ensinamentos dos gregos e que vão ser trazidos para o Ocidente. E é muito interessante, eu já falei sobre o paralelo a Sócrates, interioridade, e Aristóteles, exterioridade. A gente vai ver que, embora no início da era cristã tenha despontado o neoplatonismo, que é o caso do Plotino, por exemplo, a coisa vai aparecer de maneira mais importante no 12º século, quando começa a penetrar a obra de Sócrates e de Aristóteles, mas de uma maneira muito diferente. No século XII, só 3, não sei quantos são, não me lembro, já de Platão, só 3 eram conhecidos, e fragmentos de outros. Mas no século seguinte, aquele século XIII, que foi a raiz da modernidade do século XVII, toda a obra do Aristóteles já estava traduzida para o latim. Daí a influência que Aristóteles teve na formação da Igreja Católica. Há um outro filósofo brasileiro, embaixador de Melo, fez um livro sobre a interioridade e exterioridade do homem. Ele diz que naquele momento, e o veículo disso, dessa penetração, vocês sabem, foi feito só por Margarida. Tá? Então a igreja, que era uma religião de enriquecimento interior, Cristo pregou uma série de coisas que era o aperfeiçoamento do homem, ama próximo como a ti mesmo, que era coisa de paz, ela se impregna da exterioridade do Aristóteles e a igreja vai tomando toda aquela base de organização política, que vai fazer dela uma força política. Tá? A outra coisa que eu preciso agora é passar para falar, retratar a Renascença, é o mundo isso. No começo do século XV. Aqui foi um desenho que eu fiz para um outro trabalho que eu estou fazendo, em que uma ideia que eu estou muito preocupado é ver, por exemplo, em relação ao homem e natureza. Natureza, planeta Terra. Mas o que o homem faz com os cosmos? O que ele elabora? Então, a ideia que a gente explora pouco, mas a ideia de mundo. Então, aqui eu caracterizei que no começo do século XV, que é o século XVI, para preparar para entender a Renascença, existia 4 grandes blocos. O mundo cristão, aqui na Europa Ocidental, o mundo islâmico, que é aqui, exagerado, porque há mancha de deserto e nomadismo. Então é claro que ele tem que estar nesse tipo muito grande. E os orientais, que são bem diferentes, não é? Porque a relação de homem com natureza, eu faço aqui a diferença, tem que ser dada uma distância, porque toda a minha abordagem é a relação do mundo ocidental. A relação de utilidade nas filosofias e nas percepções do Oriente é completamente diferente. O budismo é a elevação do homem, conjunto dos animais, a subir, a se elevar à divindade, e não de cima para baixo, como é o cristianismo. Tá? Bom, e mais o chinês, que é a matriz técnica do
do Oriente, e a Índia, que é a matriz espiritual, certo? Do budismo. Esses 4 grupos. E aqui, para não perder a oportunidade, a organização, não é? Na segunda metade do século XV, e nós já temos aqui, aqui já aparece Portugal, Espanha, como é que está escrito aqui? Castela? É o rei de Castela, o Sacro Império Romano Germânico, que eu peguei dessa fonte maquete, que está feito, que é uma miríade de principados, de coisinhas miúdas, né? Então eu botei Sacro Império Romano Germânico, a Polônia era imensa, né? A parte da Rússia, e aqui essa organização política nesse tempo. Mas aqueles 4 grupos que vão ter arrecado na parte da Renascença. Bom, então na Renascença acontece essa coisa importante que é o lançamento do homem dos mares, em que eles vão descobrir os altos mares, vão colonizar, e nessa colonização há uma disputa também para conquistar, atrair novas pessoas para o cristianismo, porque a religião católica, porque a reforma já tinha feito havia minado a parte do cristianismo, e é uma fase muito importante, porque o homem ousa, em embarcações extremamente frágeis, dissipar aquelas lendas de que havia monstros, que havia tudo, e nisso os ibéricos, os portugueses, né, fizeram essa obra maravilhosa, que era de aumentar aquele mundo que vivia no eixo do Mediterrâneo. O norte da África, aquela franja muçulmana, era conhecida, mas os portugueses que depois da tomada de Ceuta vão começar a bloquear, penetrar, a viagem do Colombo, né? Mas ao mesmo tempo que o homem se aventurou a enfrentar os perigos e a descobrir as coisas, ele então começa a se ver como um ser racional, capaz e não tão passivo assim, de viver apenas na dependência da divindade. Então, a importância é grande na Renascença, porque, ao lado de aumentar o mundo, o humanismo é uma outra forma da educação. E então, não é que o humanismo tenha nascido na Renascença. Havia um humanismo primeiro na antiguidade clássica, principalmente no início de Roma, que era estético, que era a valorização do homem, mas, quando chega a Renascença, não é o mesmo, porque o primeiro era pagão e o segundo já é cristão. Tá? Bom, e nesse humanismo, e essa audácia das descobertas e dos novos mundos, faz com que o homem venha inflar-se na sua importância e relembrar uma frase famosa que foi dita por outro filósofo grego que é Sócrates, que é o Protágoras de Epiteto, que tem aquela frase famosa: o homem é a medida de todas as coisas. E mais tarde, o Nietzsche vai caçoar, quando estuda o niilismo, e diz assim: o homem tem aquela ingenuidade hiperbólica de se considerar a medida de tudo. Mas então ele fica inflado e vai o humanismo, a grande figura do humanismo, por exemplo, que são o Marchand, o Serginismo, Marcílio Justino, Nicolau de Cusa e Pico de Miranda, todos eles repetem, reforçam essa frase do Protágoras, que o homem é medida de todas as coisas. Ele é a medida, mas ele também é o criador dos seus próprios limites. Então, nós vemos aí que o homem é inflado na sua importância. Com a grande modernidade, há uma coisa muito importante que é a proposta daquela revolução copernicana. Se Deus organizava o universo e de repente se descobre que a Terra não é o centro, que é o Sol, que a outra
que na outra interpretação do universo, que o universo é infinito. Aí então pronto, cria uma depressão no homem. O que se vai fazer então? Aí vem aquele que é um grande cientista, físico e filósofo, que é o Descartes. E ele então diz uma coisa: o mundo não pode ficar sem referencial, seu ponto físico. Se não é a divindade, o que é? Descartes diz: é o homem. Se eu penso, logo existe. Quer dizer, é esse homem inteligente que vai ser o referencial de tudo. Então veja o antropocentrismo das coisas salvadas na grande modernidade. Então chegamos nós, passando pelo romantismo, pelo iluminismo, quer dizer, com as ciências naturais, com o romantismo, com as cidades com um pouco de saudade da natureza, criando os parques e jardins públicos, nós chegamos nesse nascedouro do século XIX de coisas importantes da ciência. Por exemplo, o tratado de geologia, do inglês, Lyell, que é uma obra em 3 volumes, uma obra extraordinária, que se lê, e é um dos baluartes dos fundadores da geologia, e Darwin, que vai fazer uma outra coisa revolucionária, absurda. Quer dizer, aquele homem que é tido como a imagem e semelhança de Deus é uma espécie que se aperfeiçoou dos primatas e que está aumentando. É outra coisa para mexer com a cabeça. Então, tem, nesse momento, a criação da geografia. Eu gosto de incluir Kant porque ele deu, inclusive, um curso de geografia. Era o filósofo. O naturalista Humboldt, que é o meu grande ídolo, quando a gente lê o Cosmos, é uma coisa impressionante. Você encontra 4 páginas falando sobre Camões. Você encontra citações do Shakespeare. Ele é um naturalista, mas ele é um humanista também. Um homem de uma sensibilidade, uma coisa que é... E essa relação, quer dizer, a maneira dele estudar, andar na Cordilheira dos Andes, fazer os primeiros mapas de isotérmico, fazer a relação entre a vegetação, a altitude, o clima, quer dizer, é uma coisa extraordinária, é um gênio. O Ritter, como historiador, mostrando a importância. Agora, o Ratzel, coitado, que é um dos mais caluniados do Estado do Brasil. Então, com essa coisa do homem, o antropocentrismo, aparece a preocupação da natureza. Então, cria, quando chega no século XIX, e se institui a geografia na Universidade Francesa e tal, sai aquela polêmica entre a Alemanha e a França. Quer dizer, o Ratzel é tido o quê? Criador da geografia humana. Ele vai dar importância ao homem na geografia. Mas, ao mesmo tempo, ele é acusado de baluarte do determinismo. O que é um absurdo. Quer dizer, é uma injustiça que se fez, que se repete todos os anos nos cursos de produção e se fala no Ratzel como uma coisa, quando ele não é muito lido e nem é estudado. Eu selecionei dele uma frase só para dar uma ideia de como é injusta essa coisa que se imputa para esse homem, que valorizou o homem, mas que, sobretudo, a abordagem dele toda para a herança da geografia é um equilíbrio na relação do homem e da natureza. Olha só, vocês sabem que ele começou ele era jornalista, começou a entrar na ciência, e os primeiros trabalhos dele foram feitos no México e nos Estados Unidos. A propósito da Nova Inglaterra, ele escreveu essa coisa lapidar. Poder-se-ia entender a Nova Inglaterra durante os 30 primeiros anos, após a chegada do Mayflower, sem conhecer o caráter da terra, mas nunca sem conhecer o caráter dos britânicos. A terra, lembra quando o Mayflower chegou, um meio diferente da terra, muita pedra, eles não tinham as primeiras colheitas, e os índios vieram, trouxeram as peles, e os perus para eles comerem, que depois eles
vão e matam os coitados de Cristo. É um pagamento. Né? Então, era um meio de nós. Você não pode entender, pode até entender a Nova Inglaterra sem o caráter da terra, mas não pode ser o caráter britânico. Então, isso é determinismo feroz? Não é um equilíbrio entre a natureza e a humanidade e a sociedade. Bom, agora está no momento de passar. Isso aqui é só tem aquele esquema geológico das 24 horas do dia, em que o homem é uma coisa disciplinada do seu minuto. Mas olha esse outro francês que fez um espiral também, que se preocupa com a biosfera. Agora, realmente, o homem chegou outro dia, né? E ele se arroga a ser a verdade de tudo, né? Não vamos insistir com isso. Agora é uma cronologia do século XX, que eu acho que já mostrei, e já alguns de vocês já conhecem, que era justamente para ver a geografia. Eu coloquei o Brasil, a parte mais ou menos política, a ciência e tecnologia, e aqui o mundo dos grandes acontecimentos, quer dizer, a entrada no Nietzsche morreu exatamente em 1900, já doido. Mas ele é chamado de portador, ele diz que ele é portador. Ele é o homem que atacou os pontos fundamentais que preparavam para essas grandes mudanças que ocorreram. Tá? Então, aqui estão as duas guerras mundiais, né? O crack da Bolsa de Nova York, aqui na Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, quer dizer, nós entramos na era atômica, em 57 o Gagarin inaugura a era espacial. Mas há uma coisa importante aqui para nós, na geografia, que até então era equilibrada, pendia mais para o lado do físico, integrava, segundo eles, o determinismo, mas que no meado do século vai mudar. Aí vai predominar o humano e o determinismo econômico. Por quê? Acontece a guerra, antes da guerra acabar, que acabou em 45, 44, ao Tratado de Bretton Woods, que é uma coisa que não se fala muito, mas que é um ato fundamental. A Inglaterra passa bastante dos Estados Unidos e se passa a ver o mundo já em direção à globalização. Funda-se a FMI, Banco Mundial, depois, em consequência, as organizações oponentes, capitalista e experiência socialista da União Soviética, que foram aliados na guerra, mas que depois vão fazer a Guerra Fria, né? Então, o econômico passa a ser, com a importância do capitalismo e a luta com as experiências socialistas da União Soviética, né? Vai fazer aqui, nós, no meio do século, nós detectamos uma série de coisas. Primeiro, se vocês compararem os anais das reuniões da União Geográfica Internacional, durante a guerra foi interrompido, os congressos, que eram 4 e 4, todos os 46. Então, 48 reabre em Lisboa. Se vocês olharem o temático de Lisboa, vocês veem que há uma importância muito grande do lado da natureza. Por exemplo, até ali funcionou uma comissão que era presidida pelo Coelho, que foi nosso professor aqui, que era da superfície de aplainamento em torno do Atlântico, comparar o Brasil e a África, o Leste Índio, né, essas coisas todas. E quando você chega no congresso seguinte, que é o Washington 52, você vai ver a importância que a economia assume. As comissões tendem muito lá do lado humano e lado econômico. Né? Então, nessa época, se desenvolvia a Regional Science dos Estados Unidos, de economistas, engenheiros, que vai ser um dos suportes da geografia quantitativa, que vai atuar autores, tá? Em geografia teorética e tudo mais, exatamente aqui nesse meio. E há outra coisa importante, eu sempre menciono isso, sempre repetindo. Em
1949, um britânico, Griffith Steele, publicou uma obra chamada Urban Geography, Geografia Urbana. Então, o pessoal da geografia humana caçou e diz assim, foi o último suspiro do determinismo geográfico. Porque ele estudava a cidade, como é que se classifica a cidade? Estuda a cidade, o sítio, posição, urbanismo é a forma, é o resultado, é a estrutura, e a urbanização é a dinâmica, é o processo, é a gente fazer a planta funcional da cidade. Era uma coisa que a Miss Helen sempre dizia. Escolhe os lugares, a margem dos rios, a mudança de uma paisagem, por exemplo, Santana. A margem Feira de Santana, uma cidade do limite da área úmida para o sertão seco, não é? Esses pontos estratégicos eram os lugares de desenvolvimento. Tudo isso foi caçoado. A gente classificava a cidade. Cidade em agrópolis, cidade popular, cidades e cidades. Tudo isso caiu no ridículo e se passou a estudar a rede urbana, a economia, teorias locacionais, como é que chama? Micro-regiões homogêneas. Veja o problema da divisão regional do Brasil. Em 42, a região civil da natureza, e nos anos 60, os geólogos do IBGE passam o bastão para a ideia e diz vocês que façam a regionalização, porque a economia que é uma. Bom, então, aí saí vai preparando o cisma dentro da geografia, que a geografia física e em 84, culmina na criação do seminário de geografia física aplicada, foi uma estratégia diplomática que está fazendo show. Porque na AGB não havia temática na geografia física, só se discutia a economia, sociedade e, sobretudo, a questão biológica. Então se fez essa reunião, que depois enriqueceu, deu o seminário de antropologia, o seminário de climatologia geográfica, né? E hoje, não sei como é a situação aqui, mas eu saí da USP, aposentei 10 anos antes da hora, por causa da briga dos currículos que queriam eliminar o lado natural e acrescentar a parte da física. Tinha um aluno uma vez, que ele disse assim, meu filho, por que você faz tudo disciplina? Ele, professor da geografia humana, tem 3 disciplinas que eu faço com o livro do Chico de Oliveira. O REC para uma religião. Havia 3 colegas que davam um curso de geografia humana baseado no social de Oliveira. Pois, então o que eu estou fazendo? Cuidado na minha vida. A geografia virou sociologia. Bom, aqui começa, nessa análise, é um pouco pior. O David Harvey diz que 73 é o ponto de mutação, mas eu acho que um ano é muito perigoso. É melhor dar o período de Quênia. De 68 a 73, na crise do petróleo, tem um momento que aconteceu muito hiato. Tudo que você olhar, o homem chegou à Lua, a revolução sexual, o Woodstock, a germinação do microcomputador, todas essas coisas que eu faço uma lista que ainda me protejo de grandes mudanças. Então aqui se inaugura a grande crise histórica que nós vivemos, com as grandes questões, a questão urbana, a questão ambiental, 68, a reunião da Unesco, 72, Congresso de Estocolmo, 92, o Rio, não é? Depois Kyoto. Por aí, a questão ambiental é uma coisa da ordem do dia, da maior importância. Menos para alguma turma da geografia humana do Brasil, que acha que a questão ambiental é uma falsa questão da geografia. Ninguém tem nada a ver. Bom, agora vamos tentar finalizar. Nós chegamos nessa grande crise, nós estamos atravessando,
E, naturalmente, está se fazendo revisão de razão. Por exemplo, quando você passa as coisas lineares, a maneira de pensar linearmente e mecanicistamente ligada com Newton, eu gosto muito do exemplo do discípulo amado de Freud, que é o Jung. O Freud, quando foi explicar a histeria, ele faz a relação com o quê? O modelo que ele montou. A bomba hidráulica, por causa da linha mecanicista. Então, uma bomba hidráulica que o nome é mais explodir. O Jung, que foi dissidente, diz: eu não posso dizer que um cliente é histérico por causa disso. Eu posso sondar que aconteceu isto, mais aquilo outro, pintou uma situação inteira. Então, isso é uma explicação, não é linear, ela é conjuntiva. Então, a razão. No início do século, há duas mudanças fundamentais: a relatividade e a teoria dos quadros. Quando você passa do domínio do microfísico, os raciocínios do macrofísico não se adaptam mais. Então, tem qualquer coisa que precisa ser melhorada. É a razão que está colocada em dúvida. O conhecimento, desde o ramo geral da filosofia, que as coisas vão se desdobrando, cada vez mais verticalizadas, mais profundas, e não se faz essa junção. Então, há a necessidade do conhecimento mais positivo. Daí se falar em interdisciplinaridade. Eu venho do Congresso de Administração Urbana, em que se juntam engenheiros florestais, geólogos, agrônomos, engenheiros, sociólogos, belas artes, todo mundo interessado no problema urbano, que é a urbanização, mas para organizar você precisa conhecer a cidade não é só o campo físico, tem a parte social. Quer dizer, interdisciplinaridade, as pessoas se juntarem, acabar com o espírito corporativo, dar as mãos, juntar para resolver o problema. Então, essa é uma coisa. Então, a razão, o conhecimento e um novo manejo. No tempo para cá, eu não vou levantar muito, mas sobretudo dos anos 70 para 80, começou a aparecer e flutuar a Annette Birkin, que era a freira, que hoje não é mais freira, foi a última presidente da UGI, que organizou o congresso esse ano em Belfast, a cuidar de temas ligados com a cultura. Quer dizer, o Carl Sauer foi exumado de Berkeley, quer dizer, apesar do Sternberg ter estudado em Berkeley, a geografia cultural de Berkeley nunca pedrou aqui. Agora ela foi exumada, né, o pessoal da UERJ transcreveu os últimos artigos do final do século passado do Carl Sauer. Então está fazendo reuniões, agora mesmo deve estar acontecendo a outra, da geografia cultural, de flutuar, a Annette Birkin, e que não é o seguinte: eu mesmo, depois que me apresentei, na minha medida, eu comecei a me interessar na relação geografia e literatura, fiz a secretaria publicou uma coletânea de 7 ensaios de obras literárias brasileiras, que eu pretendo extrair o conteúdo geográfico. Não é que a literatura vai substituir a geografia, mas ela vai iluminar, ela vai enriquecer, vai mostrar o que é essa beleza da geografia. E, para mim, essa beleza só existe quando ela é a relação do homem com a natureza. Eu não vejo, por exemplo, claro que você é leigo na área de pesquisa, você pesquisar, e você tem que aprofundar. Então, dizer, pessoal da geomorfologia, família, paternalismo, isso. Tá bom, pode até ser caro, exagero. Mas o pessoal que só estuda coisa humana. Por exemplo, hoje em dia eu fico assim, eu não tenho autoridade para fazer isso em geografia, fico na geografia, mas hoje em dia na geografia se estuda o quê? Prostituição, que para mim não há nada mais social. Até a prostituição masculina do Rio de Janeiro já deu tese. Claro que se espacializa. A polícia também, você marca a coisa, você cria um espaço. Agora então se faz em território, e já se embananou o espaço, agora está se embananando no território. Todo mundo sabe o que é território, é uma coisa gerencial.
como é que chama o traficante? O Beira-Mar sabe muito bem que é território. É a praia dele, é onde ele atua. Ele entrou no território dele e obrigou. Agora, o território, tudo é produção social. Bom, tá certo, nós vamos ver ali. Então, está esse embrólio. Eu saí da universidade, não dou conta do mundo de publicação que tem em geografia. Só a USP do departamento tem 4 revistas. Tem a orientação, tem a revista do departamento, tem a da pós-graduação e tem dos alunos de graduação. Então, eu recebo algumas coisas, não tem mais eu botar livro em casa. E confesso que estou mais interessado em filosofia e literatura. Já passei gostando de geografia há tempo, na minha área de mitologia, eu já escrevi livro de seccionalismo e boa sorte. Bom, agora, o que a gente faz? Há um dinamismo enorme. Porque a geografia, meu Deus, o número de alunos aumenta, porque acho que é necessidade de todo mundo ter com a geografia. Vamos estudar. Há aumento da graduação, na pós-graduação, as revistas, os temas são, assim, isso dá uma ideia do grande dinamismo. Não vai nenhuma crítica e dizer, não, isso tudo, 90% da geografia, não. Eu acho que tem colegas que têm todo o direito de estudar sem teto, sem teto, problemas sociais. O Brasil tem uma coisa, que ele tem duas coisas que tem que influenciar na nossa população. Uma de ordem natural e uma social. A de ordem natural é a nossa tropicalidade. E na área social é o nosso suicídio do continente. Então esses temas fazem parte da nossa vida. Marx vai vender ainda muita coisa. Tá? E agora o que é triste é querer pegar a geografia, que tinha como coisa fundamental essa atração de lidar com a natureza e com a sociedade, e separar de um lado o físico e o humano do outro. E, inclusive, o base na conta. Isso eu não entendo, me ultrapassa, eu não consigo entender. O humanismo aparece como um contraponto. Não é que a geografia, a área verdadeira, você vai fazer geografia, eu vou fazer geografia humanística. Não, a geografia é invada do humanismo, que vem achar alguma coisa, que vem completar. E que vem reforçar, não é desprezar a natureza, mas vem mostrar que do lado humano existe uma coisa que não é só econômica. Tem uma coisa que foi bem revelada pelo Freud e pelos antropólogos, e CLA, e tudo isso, que é a natureza humana. O homem não é só um animal econômico, o homem tem uma dimensão cultural, uma dimensão religiosa, ele tem o mal, ele tem todas as coisas. Por que nós vamos ser obcecados só com a economia e com a injustiça social, que é importante resolver, mas não é só isso que é. Para mim, se existir um chave, é exatamente essa coisa que é uma habilidade de você lidar com as coisas da natureza e da sociedade. Não é? Então, para finalizar, eu queria passar por vocês. Vocês veem a diferença, a mudança, o pulo que a gente deu. Essa gravura eu gosto muito. E ela, vocês veem, ela podia muito bem dispensar aquele desenho mal feito que eu fiz para mostrar o arcaico. Aqui nós temos a terra, uma cobertura vegetal foi reduzida, tem uma árvore, campo de cultivo, uma aglomeração humana aqui, e o homem, coitado, curioso, metendo a cabeça na Idade Média, segunda atividade, para ver as esferas diferentes que se sustentam. Tá? Isso a outra. Há mais de 40 anos atrás, tem aí um astronauta da missão militar. Já existem estações, não é? Já se manda sonda para Marte, daqui a pouco vocês fazem colônia na Lua, em Marte talvez.
Então o homem vai fazer para lá. Agora veja bem, os colegas da geografia humana. Tem uma colega em Brasília que declarou que já que a natureza está suficientemente conhecida e dominada, isso no Brasil, uma cidade de São Paulo, que não resolve nenhum problema da escoamento da água e na vida da filha, todo verão a cidade está praticando. Se a natureza está dominada. Então a geografia deve ser uma social, não tem nesse sentido, por causa da natureza. Agora, este feliz que vai para o espaço, ele vai fazer uma produção social. Porque tudo é produção social. A natureza é uma coisa histórica, é a produção social. Mas este raio dessa produção social vai ter que se inserir na realidade física. Ele vai viver no zero absoluto, ele vai viver na falta de gravidade, ele vai ter que fazer essa produção social, econômica, dentro dos limites impostos pela natureza. E as leis da natureza não são as leis da sociedade. Agora, você pode fazer estudar coisa que eu nunca me esqueço, é que a geografia é a ciência dos lugares, embora esses lugares estejam cada vez mais impregnados da obra humana. Mas não é a ciência do homem, não é uma ciência natural, é uma ciência social do outro, ok? Então, a antropologia, a sociologia, que quer estudar tudo isso. Não é? Então, eu acho que existe esse vínculo fundamental, porque as coisas mudam, mas no meio dessa mudança há algo que permanece. E o que permanece? São os esteios da definição científica. A temática da geografia pode mudar, porque os fatos vão mudando sempre. Mas o que existe de específico na geografia é essa capacidade de querer juntar fatos da natureza com a sociedade. Toda a ciência evolui. Se você pega a biologia, houve uma época que era Linneu, classificar, taxonomia, uma época importante. Depois se estuda biogeografia, tem que ver a parte de cinecologia, tem que ver isso. Chega agora, já se domina as moléculas, então, biologia molecular. Mas se levar a biologia, não tem ninguém hoje em dia vai ficar fazendo só taxonomia como o Linneu fez. Mas o que acontece é que ela continua a biologia estudando seres vivos. Ela é analítica. Agora, a geografia estuda os lugares com as variáveis naturais e as variáveis sociais. Isso através do tempo. Por quê? Porque nós tivemos o suporte dos nossos princípios. Mobilidade terrestre é um, para completar, associar a herança do seu legado com o Heráclito, tudo novo, né? Localização, extensão, comparação, essas coisas fazem a fundamentação de uma geografia que lida com isso. E, para ilustrar, quer dizer, como último exemplo, eu gostaria de relembrar uma contribuição dessa geógrafa que eu conheci em 91 na Espanha. Eu não falei com ela, eu não vou perto de mim, ou de mim, eu sei, mas não vou discutir, é um livro. Ela tem um artigo muito interessante, que foi publicado em espanhol, que é Félix Fausto Nascimento, Esperanças e Riscos do Humanismo na Geografia. É uma mulher muito inteligente, muito erudita, é uma irlandesa danada. Ela menciona essas coisas e diz assim, para explicar o trânsito do humanismo. Ela diz há 4 coisas, pilares que pode encontrar na geografia. Que é poesis, ensino, logos, teoria, a ideia, ensino, educação, e aplicação prática. Então, haverá necessidade da geografia? Bom, se nós passarmos o espaço sideral, até o nome vai perder o sentido, porque não vai ser mais descrição, compreensão e educação da Terra. Pode aparecer um nome novo. Pode-se dar que geografia seja considerada inútil, que não precise mais da humanidade, que precisa de geografia. Mas nunca vai escapar que existe
ético, sensivelmente o homem sensível em relação à natureza, querer entendê-la, querer analisá-la, querer se situar em termos de melhor relação entre o que ele faz, adaptar as leis da sociedade com as leis da natureza. Isso é investigação, é trabalho de campo, direto, que será ajudado pelas tecnologias as mais aperfeiçoadas, emergentes, de todas essas coisas que aparecem e enriquecem a pesquisa a cada vez mais. Logo, baseado nisso, a gente poderá teorizar, fazer calculação. A parte da paideia, a educação é uma das coisas mais certas que eu tenho. A geografia é um excelente veículo da educação. É a era. Por que as crianças na escola primária, no ginásio, estudam geografia, estudam sociologia? Elas estudam geografia, que é uma introdução das crianças e do adolescente ao mundo. Que modifica sempre. Quer dizer, o país na África, agora na Olimpíada, e teve país que eu dava risada, que eu nunca vi. Até o Cacete de Planeta inventou o cu do combustão. Ninguém sabe quantos países. Quer dizer, a pessoa que estuda divisão política, capitais dos países, e todo mundo condena. Meu Deus, todo mundo tem que saber alguma coisa. Tem que se saber a tabuada do copo, porque ele não pode saber o nome do lugar. Né? Então, a geografia será útil para ele de educação. Mudou, hoje em dia as crianças veem na televisão, não precisa mais. Precisa, porque aí o professor explora que aparece na televisão. E o L, aplicação prática. E agora vou dar para vocês um último exemplo que me faz ver bem se eu estou no caminho certo ou no caminho errado. Vocês pegam a questão atual da transposição da SACA, do Luiz São Francisco, não. Bom, os políticos acham uma maravilha, porque vão se mortalizar para ver feito uma obra tão grandiosa. As companhias construtoras vão ficar felicíssimas, que elas são capacitadas, existem brasileiras que estão capacitadas para fazer isso. Já fazem até no exterior. Os políticos sem vergonha vão ganhar rios de dinheiro das propinas recebidas dos 20%, coisa da. Agora, o que isso vai resultar para o Nordeste? É a seca que é o problema do Nordeste. Todo mundo sabe que não é só a seca, são problemas sociais. Aonde, assim como os açudes foram criados desde o tempo da educação em 19, qual foi a solução do tempo? Abrir estrada para o nordestino sair com facilidade. E de lá para a Integra da Amazônia ou São Paulo. Bom, o que acontece? O engenheiro está capacitado a dar brilhantes soluções para fazer a obra. Mas o que vai ter de repercussão social? Vai resolver? A SUD nunca resolveu. Quando eu fiz um trabalho, quando eu estava no Japão, sobre certificação de papéis, o município da Paraíba, que tinha o maior açude, era o que tinha maior evasão de população. Foi o município que perdeu mais habitantes, foi aquele que tinha o maior açude da Paraíba. Por quê? Porque os açudes estão na terra dos coronéis, são eles que vão se locomotar, são eles. E as pessoas que sobrevivem com a agricultura de enchente, disso, quer dizer, de vazante, aquelas coisas que as leves não vão fazer. Então, será que essa transposição da água de São Francisco que vai resolver? Agora pense em outra coisa. Eu tive nesse meio de tudo, em Gordesburgo, a terra de Guimarães Rosa, depois fui para Luiz Maria, para outras festas, e vi, eu sou uma das maneiras que tem agora, é o Guimarães Rosa, o problema que está despertando em toda a bacia de São Francisco. Tem um médico da Universidade Federal, o Apolo Municipais, que está criando uma ONG que sai pelas cidades, para salvar o Rio das Velhas. O Rio das Velhas está poluído, o Rio das Velhas está perdendo. Se você. A soja está penetrando no
Grande Sertão, Veredas do Guimarães, nossas veredas estão sendo aventuradas pela entrada do capitalismo, da mecanização, o uso de fertilizantes. Não? Então, essa vacina de São Francisco, que tem essa área atual, se esquece do que está acontecendo. Vai chegar um momento que São Francisco não vai ter água para mandar para o Rio. Então, além de uma área de problema, vai aparecer uma outra. Mas essas pessoas não pensam. Por quê? Pela falta de capacidade de raciocinar, ligando o que o homem faz às leis da necessidade, da economia, da sociedade e às leis da natureza. Então, para mim, isso é o final de que a geografia é uma coisa válida, bonita, difícil, desafiante, e que merece importância. Então, brincar, vista do lado, manda do lado, como você diz, não está com nada. Eu tenho pena de coisas dessa situação. Agora, pronto, tem só uma, para encerrar, uma frase do Camus que eu gosto muito. Realmente eu sou dono da verdade. Vocês estão recebendo várias palestras de outras pessoas, geógrafos, antropólogos, e eu acho que o papel da gente é abrir a cabeça. Eu nunca pedi certeza para os meus alunos. Uma vez uma colega, na Rio Claro, quando eu era professor, da primeira turma que se voltou, tinha uma bolsa que era melhor aluno de todas as matérias. Inclusive, eu posso nomear que é a colega que faz o curso, a Margarida. Todo mundo convidou a Margarida para ser assistente. E ela escolheu trabalhar comigo. E eu perguntei a ela, Margarida, você me diz o que foi a afinidade pessoal? Eu disse, não, professor, porque o senhor dava aula, a gente levava um caderno de 200 folhas, nós não chegávamos nem a ter essa parte do caderno. A gente não conseguia tomar nota, porque tem professores que dão tudo mastigado, a gente enchia o caderno com história, estudava pelo caderno. O senhor fazia um embrólio na cabeça da gente, e a primeira coisa que a gente tinha que fazer era ir para a bibliografia, para confrontar o que o senhor dizia com os outros livros. Eu nunca li de verdade a essa corrente, a essa, eu acredito nela, se vocês pensam de maneira assim. Então, mais do que a graduação, que é um curso normativo, né, a universidade não dá o passaporte para a felicidade, tem pessoas que não têm que se formar. Toda a comunidade tem professores maravilhosos, tem médicos, tem aqueles que o mau professor vai necessidade, quando mais não seja para valorizar os bons. Ninguém imagine que tem. Uma vez eu encontrei o Alberto Lobato em Chicago, e ele estava muito decepcionado, porque ele achava que todos os professores do departamento de Chicago eram o Brian Berry, tinha professores funcionais, tinha professores de toda maneira. Mas é isso, toda a comunidade é isso. Acho que vocês me têm que mandar o caminho de vocês. Eu estou aqui, conversando, dizendo essas coisas, e agora, se vocês tiverem paciência, e puder, a gente pode dialogar, pode conversar, dependendo da organização. Não sei quanto tempo eu falei, ou nossa, cara, 2 horas. A Fidel fala 100 horas. Era isso.